Muito bem, meus queridos, bom dia mais uma vez. Quero saudá-los com a paz e a graça desse Deus maravilhoso. Bem-vindos a mais um encontro da Madrugada com Deus. Hoje, 13 de janeiro de 2025, nós estamos a alguns dias do nosso quarto encontro presencial da Madrugada com Deus, onde estaremos ali com um grupo seleto de irmãos que durante um ano vem se organizando para termos esse encontro presencial em Barra do Jacuípe. Já tivemos a alegria de tê-los conosco no primeiro encontro, que foi no sítio Manaí, em Monte Gordo. Depois tivemos ali em Natal, Rio Grande do Norte, com a nossa irmã Zilma. Depois tivemos na Chapada Diamantina, ali com a irmã Leilda. E agora nós estamos nos organizando já há alguns dias, né? Faltando alguns dias para o nosso quarto encontro presencial da Madrugada com Deus em Barra do Jacuípe. Um lugar muito bonito, vocês vão gostar demais. E aqui estamos nós, nas madrugadas, com o único propósito, clamando ao Senhor pelo batismo diário do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia. O Senhor diz que se pedirmos, Ele nos dará. Se batermos, Ele vai abrir. Então vamos continuar insistindo, clamando até que venha do alto o poder do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia. É uma alegria, é sempre uma satisfação tê-los aqui conosco nessas madrugadas. Eu quero convidar um amigo, eu quero convidar aqui meu irmão André Barreto, lá de Sergipe. Bom dia, André, abra seu áudio. Consegue abrir seu áudio, André? Pronto, já abri. André Pronto, irmão Mário. Barreto, muito bom dia mais uma Eu. vez. Bom dia, irmão. Você é sergipano natural mesmo? Sergipano natural. Pertinho ali da capital, Aracaju, não é isso? Pertinho, pertinho. Pronto. É uma alegria tê-lo aqui conosco, André. Seja muito bem-vindo. Eu Obrigado. quero convidar você, amigo, para nos apresentar a Deus em oração nesse momento. Pode ser? Nos consagra a Deus em oração? Sim, pois não. Oremos. Santo Deus, amado Pai, aqui estamos, Pai, nesse momento, nos entregando em Tuas mãos, Pai, e pedindo que o Espírito Santo nos conduza nessa reunião, Pai, que seja entregue tudo conforme a Tua vontade, Pai. Estamos, nesta madrugada, procurando estar em conexão contigo. É isso que queremos e te pedimos, já agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, André. Deus continue te abençoando, viu? Amém. Vamos louvar esse Deus, vamos cantar louvores ao Senhor, pois Ele é digno. Márcio, bom dia, Márcio Azevedo. Dá um bom dia, Márcio, aí para esse povo. Como é que você está, amigo? Bom dia, soldado. Bom dia, povo santo, povo de Deus. Estou na paz do Senhor, meu irmão. Firme na rocha. Amém. Em meias lutas, estamos em paz. Bem-vindo, Márcio. Deus é contigo, viu? Vamos louvar o nome desse Deus, Márcio. Cada novo dia é uma nova oportunidade, não é isso? E é o que nós vamos cantar agora, cada novo dia. Começando então a nossa jornada de hoje, cantando essa linda canção. Vamos louvar o Senhor com alegria. Acordar e sentir o calor, como é bom levantar.
estiver dentro do coração. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor por toda a existência, poeta da história, Ele é meu Criador. A pausa é um espaço, uma ausência de som. Se sua voz silencia, não perca o tom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Seja falta harmonia na canção do viver. O autor de sua vida quer reger o seu ser. E nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor por toda a existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Por toda a existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Que esse novo dia seja de fato um dia na presença do nosso Deus. Cada novo dia é um dia de oportunidade, é um novo começo, um novo recomeço. Por falar nisso, queridos, ontem eu recebi uma notícia muito triste. Perdemos um amigo de infância. Todo ano nós nos reunimos com a nossa turma, é um grupo chamado Amigos da Baixa, onde nós morávamos. E nós tivemos agora o nosso último encontro. A gente se reúne com a galera de 64, 65, 66, e ali a gente bate papo, mata a saudade. E ontem nós perdemos um amigo dessa época, Nenzinho, diabético, não cuidou da saúde, infelizmente veio a óbito. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, conforte o coração de toda a família. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar minha irmã Elisama. Bom dia, Elisama. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, minha irmã. Tudo bem, né, Elisama? Tudo bom? Na medida do possível, né? Graças a Deus. Quero convidar minha irmã Vade. Bom dia, Vade. Valdeci Dantas, conhecida carinhosamente como Vade. Está me ouvindo, Vade? Você consegue abrir seu áudio aí? Bom dia, irmã Maria. Bom dia, Vade. Tudo bem? Tudo bem? Está animada para o nosso encontro? Animadíssima. Que maravilha, viu? O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor vai estar trazendo Amém. todos em paz. Amém. Quero convidar também para estar conosco em oração o meu irmão Robson Azevedo. Bom dia, Robson. Abra seu áudio. Bom dia, Mário. Bom Dia, dia, amigo. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Eu estou usando a camisa dessa aí no Evangelismo lá, Caleb. É, Vermelha. Muito bonita, viu? fogo santo, tudo quanto é lado. É verdade. Amigos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Elisama intercede pela chuva serôdia, Vade intercede pelos pedidos do varal, e você, amigo Robson, intercede por aquelas famílias que perderam um ente querido durante essa semana aí. Muitos perderam seus queridos, alguns sem esperança, outros, sabe, mais tranquilos, mas a oração nesse momento é para que o Senhor conforte as famílias que estão
enlutadas. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, tá bom? Oremos. Bondoso Deus e Pai, gratos estamos, Senhor, por mais um despertar nesta manhã, o segundo dia da semana. Estamos gratos, Senhor, pela vida que Tu nos concedeste, Senhor. Eu sei, Senhor, que nesse momento, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, a unção do Teu Santo Espírito para cada um de nós, para a nossa igreja, como o irmão Robson fala. E então, Senhor, nesse momento estamos aqui carentes, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, pedindo que Tu vá de encontro às necessidades das pessoas, Senhor. Confortando os corações de muitos, Senhor, que perderam seus entes queridos, por muitos motivos, Senhor. Abençoa essa chuva que cai, Senhor. Tem lugares também que foram inundados, casas como lá perto de minha terra, de Itaquara. Eu não estou lá em Itaquara, eu estou aqui em Muritiba com minha mãe. Mas eu fiquei sabendo que lá, junto de Itaquara, houve problemas com a água, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa essas pessoas, Senhor, que estão desabrigadas e outros que perderam seus entes queridos, Senhor. Confortando os corações. Que Teu Santo Espírito venha, Senhor, confortar o nosso coração, Senhor. Nos abençoar, Senhor, e nos motivar, Senhor, para continuar vivendo, Senhor, até Jesus voltar, Senhor. Com Tua graça, com Teu amor, nós estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. E continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Cria em nós um coração puro, renova de nós um espírito reto. Não nos lance fora da Tua presença, não retira de nós Teu santo e bom espírito, mas nos dê alegria, Senhor, da Tua salvação e nos sustenta com um espírito voluntário, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, nosso Paizinho querido, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos despertou para mais um dia. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos concedeu. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, aqueles visíveis e os invisíveis. E aqui estamos diante da presença do Senhor, porque cremos nas tuas promessas, que são grandes e duram para sempre. Entregamos, ó Deus, ao Senhor cada pedido. Nós o chamamos pedidos do varal. O Senhor conhece a cada necessidade de teus filhos, e todos estão escritos pelo sangue de Jesus. E nós cremos, Senhor, que o Senhor, segundo a tua vontade, vai operar na vida de cada um. Amém. Que nós possamos estar com o coração limpo, com o coração aberto, para aceitarmos e entender as tuas vontades nas nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para o grande dia da volta do Senhor. Queremos ir para os céus, Pai. Queremos encontrar os nossos queridos. Então nós entregamos todos aqueles, Senhor, também que um dia fizeram parte da tua casa de oração, que um dia entregaram as suas vidas ao Senhor e hoje, por motivos que nós não conhecemos, se encontram distante do Senhor. Os ajuda, Deus. Nós já ouvimos tantos comentários, tantas palavras assim, de pessoas que estão distantes do Senhor, que é difícil voltar. Mas nós cremos no Deus do impossível. Nos ajuda, ó Deus, a cada um dessas pessoas que se encontram distante, a ter um grande reencontro com o Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Diante de tua presença, nos colocamos nesta hora, para recebermos a chuva serôdia, para recebermos o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Querido e eterno Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nos reunir para assim, nessa comunhão coinônia, Deus, exaltar o teu nome e aprender mais e mais do Senhor. Nesse momento, Deus, nós queremos agradecer a Ti pela vida. O Senhor é o nosso Criador e o nosso mantenedor. Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, Pai, nosso pecado faz separação entre nós e vós.
tem misericórdia, Deus. E o pecado trouxe a pior das consequências, Deus, que é a morte. Essa é a pior separação, Senhor, para o ser humano. Mas bendito seja o teu nome, o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nos traz a esperança de vida e vida eterna, Pai. Um dia nós estaremos, Pai, livre de tudo isso. Enquanto esse dia não chega, pedimos ao Senhor o consolo e o conforto, Pai, para os corações enlutados. Amém. Misericórdia, Deus. Ô Pai, e o Senhor abençoe a família desse irmão, nosso amigo Mário, Deus. O amigo do nosso irmão Mário. Em nome de Jesus Cristo, leva aquilo que eles estão precisando, Pai, para ter o conforto e também a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Aos nossos irmãos também espalhados pela face dessa terra, e aqueles que, Pai, que tragicamente perderam um ente querido. E o Senhor preenche esse espaço que só o Senhor pode preencher. Obrigado por tudo, Deus querido. Nos conforta nessa bendita esperança de que um dia nós estaremos em um lar, livre da dor, da separação, onde mais lágrima não existirá. Obrigado por essa esperança. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meus irmãos, por suas intercessões. Continue orando, continue apresentando as suas orações ao nosso Pai Celeste. Não é fácil, mas em Cristo todos nós podemos encontrar conforto. É complicado, mas é difícil. Deus está com cada um de nós. Muito bem, vamos estar agora entrando em sala simultânea. Você terá 10 minutinhos para aproveitar esses 10 minutos com alguém e fazer a sua petição. Formaremos agora a sala simultânea e você terá 10 minutos para isso. Vamos aproveitar, tá bom? Pronto, queridos, estamos de volta na sala principal. Alguns tiveram dificuldade para acessar, mas conseguiram, né? Amém por isso. A internet às vezes faz isso, não nos apronta. Mas muito bem, queridos, estamos juntos outra vez. Nós estamos fazendo o Reavivado, você já sabe disso. E nós teremos hoje a oportunidade de continuar o livro de Gálatas. Mas antes de fazermos isso, eu quero informar para vocês que nós vamos ter, na próxima semana, depois do nosso encontro, o nosso encontro será na sexta, sábado e domingo, e na segunda-feira nós teremos um culto, nós teremos o nosso encontro aqui para testemunhar. Então, se você tem algo para testemunhar, se você deseja compartilhar uma experiência, um testemunho forte na sua vida, se prepare, porque na próxima segunda-feira, de hoje a 8, né, você e eu teremos a oportunidade de estarmos testemunhando. De hoje a 8, que eu falo, isso faz com que você tenha tempo de se organizar, porque nós queremos ouvir o seu testemunho, uma experiência de vida. Então, na próxima segunda-feira, o nosso encontro aqui na madrugada será para ouvirmos histórias de vida, milagres, testemunhos, que com certeza edificará a vida de muitas pessoas. Mas vamos convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Pastor Robson, mais uma vez nos deparamos aqui com uma situação da circuncisão. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu colocar aqui o meu pastor na fita. Pronto, pastor Robson. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Graça e paz. Bom dia, pastor. Uma situação delicada aqui mais uma vez, né, pastor? Mais uma vez o povo de Gálatas com problemas em relação à lei, a circuncisão, não é? Uhum. Exatamente. Aqui aqui é os judaizantes, né? Que você tem aqui no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi perseguido por esse grupo, né? Em todas as suas viagens, nós estivemos estudando sobre isso recentemente. Todas as suas viagens, ele tinha um grupo que Paulo ia para a cidade e eles iam atrás. Era aquele povo que vinha perseguindo Paulo. Paulo foi perseguido primeiro pelos judeus, né? Então, os judeus, esses judaizantes, né, era aquele grupo que queria que o povo
que aceitava o Evangelho, que aceitava Jesus como Salvador, também tinham que aceitar o judaísmo, ou seja, eles tinham que se tornar, para se tornar cristãos, tinham que primeiro se tornar judeus, ou seja, tinham que aceitar e praticar os costumes judaicos, inclusive, você colocou aí, a circuncisão. Veja, o problema não estava propriamente na circuncisão, mas o propósito pelo qual eles iriam se circuncidar, né? Porque a circuncisão, muita gente fazia por questão, você fazia a circuncisão por questão até de saúde, né? Que essa operação de fimose que a gente faz, né? Eu fiz, eu sou circuncidado, meus filhos também são, por questão de saúde, né? Tivemos problemas, precisamos ser circuncidados. Mas naquela época, nessa situação aí, era circuncisão para justificação, para salvação. E isso não existia mais. Claro, a circuncisão, ela foi estabelecida por Deus. Foi Deus que estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança feita com Abraão, né? Isso lá no passado. E ela era o meio, a circuncisão era a maneira como a pessoa passava a fazer parte da aliança com Deus. Ok? Devemos lembrar disso, que a circuncisão não foi o homem que inventou, não era uma coisa que foi inventada por... Não, foi Deus quem colocou. Mas ela tinha um propósito e ela tinha um tempo, né? Assim como toda lei cerimonial que foi dada, aquele serviço do santuário, a oferta de sacrifício, aquelas libações, tudo que foi estabelecido por Deus para cumprir o seu propósito naquele momento. Mas com o advento de Cristo e com a realidade da cruz, todo esse processo que acontecia no passado, ele se tornou obsoleto. Por quê? Porque tudo aquilo prefigurava o sacrifício de Jesus. Uma vez que Jesus veio e morreu, toda aquela ilustração que era usada, todo aquele serviço que era feito para lembrar ao povo do pecado e da maneira como Deus lida com o pecado e do livramento que o Senhor proveu, né? Tudo aquilo se tornou desnecessário, porque a realidade encontrou com a profecia, né? A realidade, o fato encontrou com a previsão, com a promessa, né? E aí agora não era mais necessário que todos aqueles serviços fossem feitos, né, para que o povo pudesse fazer parte da aliança. Não, eles precisavam apenas crer em Jesus, né, aceitar Jesus como seu Salvador. E ao invés de ser circuncidados, eles precisavam ser batizados. Né? Eles precisavam ser batizados. O batismo agora era a porta de entrada para a aliança, não mais era a circuncisão. Mas aqueles homens, os judaizantes, eles queriam que as pessoas que os homens fossem circuncidados, né? Queriam novamente. E aí Paulo, aqui no capítulo 5, né, ele está mostrando que não era a circuncisão que trazia a salvação, não é? Como também não é o batismo, né? O batismo é importante, a gente se batiza para fazer parte da aliança, mas não é o batismo que traz a salvação, não é? Mas é Cristo, né? Você é liberto em Jesus, não nos ritos e nas cerimônias, ok? Mas eles queriam impor isso. E Paulo, então, chama a atenção, ele dizendo que se ele se deixasse circuncidar, e era por esse motivo, né, não era por outros motivos, para ser justificados, para serem salvos, e ele diz, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, porque eles estavam tornando o sacrifício de Cristo em vão. Se eles precisavam de novo voltar à figura, eles estavam rejeitando a realidade, não é? Se eles precisavam voltar a todo o ritual. E ele diz o seguinte, aquele que se circuncida tem a obrigação agora de guardar toda a lei, ou seja, vai ter que fazer tudo de novo, continuar fazendo sacrifícios, guardando todas aquelas recomendações do antigo pacto lá, do santuário terrestre, né? Eles tinham que guardar tudo aquilo ali, oferecendo sacrifício, fazendo todas aquelas libações. Tinha que continuar observando tudo. Mas isso não era mais necessário, porque agora Cristo já oferecera o sacrifício perfeito, aquilo que realmente concretizava o plano de Deus. Então agora eles precisavam era crer em Jesus e viverem em Jesus, serem guiados pelo Espírito Santo, não é? E praticando aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado para eles. Né? Então nós temos essa dificuldade exatamente por isso. Na Galácia, né?
O que ele diz mais também que, além de aquele ser obrigado a guardar toda a lei, ele diz no verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Ou seja, aquele que busca justificação por suas ações, por suas obras, este cai da graça. Aqui, independente de ser a circuncisão ou não. Se você está procurando ser justificado e salvo, porque guarda o sábado, porque devolve o dízimo, porque vai para a igreja, porque dá estudo bíblico, porque faz qualquer coisa, você está caindo da graça. Porque você não é justificado por essas coisas. Você não é salvo por essas coisas. Né? Mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Então, eles queriam ser justificados por suas práticas, por aquilo que eles faziam, pelas cerimônias, pelos rituais. Como existe hoje ainda, e muitas, eu diria que em toda a igreja tem gente assim, que está fazendo as coisas para ser salvo. Ele ainda não entendeu que a salvação é estar em Cristo. Né? E aí ele fica naquele esforço tremendo para obedecer, para fazer tudo certinho e tal, e tal. Mesmo as pessoas que falam que nós somos legalistas e que queremos ser salvos pela lei, que não é verdade, nós não pregamos salvação pela lei. Né? Mas muitos desses que não são adventistas, que são membros de irmãos de outras denominações, né? Eles também questionam e também se preocupam, né? Ah, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer, porque tudo isso aí tem, você precisa ser salvo, você tem que deixar isso, fazer aquilo. Então, veja, eles confundem o resultado da salvação com a causa da salvação. A causa da salvação é a fé em Jesus Cristo e a sua graça que salva. Essa é a causa da salvação. Agora, o fazer ou não fazer, o obedecer, o guardar os mandamentos, guardar as unidades, isso aí é o resultado da salvação. Não é? Você e eu fomos salvos pela graça para praticar as boas obras. E isso está muito claro lá em Efésios capítulo 2. Não é? Quando Paulo diz assim lá em Efésios 2, versos 9 e 10, não por obras para que ninguém se glorie. Ele também diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele já deixa claro ali. A causa da salvação é a graça de Deus. E o resultado da salvação, as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Aquilo que está na palavra. A lei de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus. Não só os 10 mandamentos, a todos os mandamentos. Quando a Bíblia fala de mandamentos, não fala só dos 10 mandamentos, não. Ela fala a Torá, são todos os mandamentos, todo o ensino bíblico. E aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, está claro também. Quando nós avançamos aqui, nós vamos ver isso. Ok? Paulo vai dizendo aqui no verso 6 que em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Entendeu? Então não tem valor, nem ser circuncidado, nem não ser circuncidado, não tem valor. Tá certo? Mas o que é que tem valor? É a fé que atua pelo amor. E aí Paulo chama a atenção de que eles estavam esquecendo do que é mais importante, que é o amor. Quer dizer, estavam brigando, causando problema na igreja, dissensão na igreja, por causa de um detalhe que já tinha passado, ofendendo os irmãos, tendo problema, deixando de demonstrar o amor por causa de um detalhe. É como na igreja hoje, um bocado de gente fica pegando no pé dos outros por causa de um detalhezinho, de um comportamento, de uma coisa, de outra, né? Cria uma confusão, faz uma bagunça na igreja, ofende as pessoas, por causa de detalhes pequenos que ele tinha que resolver pessoalmente, orando, aconselhando, exortando. Não, aí cria aquele da igreja, cria problema por causa de detalhes pequenos, de costumes, né? De um desvio, de uma pequena falta de alguém que não faz as coisas como deveria fazer, né? E aí cria um problema na igreja, as pessoas se aborrecem, não vão mais para a igreja, afasta as pessoas da igreja. Quer dizer, deixa de amar as pessoas por causa de coisas pequenas, de cumprir o mais importante requisito da lei, que a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o quê? É o É o amor. amor. É o amor. Né? E a É o gente amor. cria problema com o povo por causa de coisa picuinha, por causa de coisa pequena. E Paulo está chamando a atenção disso. Né? Marta está com a mão levantada, Mário. Pronto, Marta, vamos liberar aqui para você, amiga. Bom dia. Precisa abrir o áudio. Pronto. Pronto.
Fechou de novo. Fechou de novo. Fechou de novo, Marcos. Precisa dar um toque só. Aí, Pronto, pronto, abriu. aí, sim. Rapaz, mas ficar cega é difícil, viu, meu irmão? Mas assim, o que eu quero trazer, pastor, meu pastor, o senhor trouxe uma coisa muito importante. Muitas vezes, e não é ancião de igreja que faz isso, não, nós, membros, pecamos tanto dentro da igreja por conta disso, de ficar vendo detalhes que não importam para Cristo. O Espírito Santo fica falando com a gente, me incomodando aqui, dizendo, Marta, não fique calada não, porque eu tenho visto isso com muita intensidade por aqui. E por aqui que eu estou falando não é Camaçari City, não, é na Orla mesmo. Gente, nós precisamos orar pelas igrejas daqui, no que diz respeito a esse assunto, porque os jovens estão sofrendo muito, e isso me preocupa. Eu tenho filhos, e eles querem voltar para Cristo, e eu quero que eles voltem. Imagine pegar uma igreja, como está aqui, a jovem chora, pastor. Ela chorou outro dia aqui, e agora ela não quer mais ir para a igreja. Ela tem 5 anos que casou. Ela teve aqui a semana passada e ela disse: Irmã Marta, eu não estou querendo mais ir para a igreja, porque tudo que eu faço na igreja, eu sou repreendida pela liderança. pessoa. E essa pessoa está sendo tropeço para muitos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Isso não agrada ao Espírito Santo. Não agrada. Nós que temos tempo na igreja, ou mesmo que não tenha tanto tempo, temos que ter esse cuidado. Os valores, as pessoas são mais importantes para Cristo do que essas picuinhas, essas coisinhas tão pequenas, que às vezes tem jovem que sai do trabalho e vai direto para a igreja na quarta-feira e vai de calça comprida. E simplesmente estão sendo assim, bombardeados com isso. Isso não tem mais importância. Eu não estou dizendo que não é para olhar as vestes, ter o cuidado com o que vai se vestir para ir para a igreja. Mas aqui mesmo, o pessoal que trabalha em Salvador vem para Jacuípe, para a igreja, tipo, um horário já avançado. Então, isso é só um detalhe, isso não acontece só em Jacuípe. Por que eu estou citando isso? Porque isso afasta os jovens e os adultos da casa do Senhor. E por tabela vai afastar crianças. Nós precisamos ter esse cuidado. Jesus está voltando. Está voltando. Outro dia eu chorei aqui por conta disso. Eu sei que minhas lágrimas não vai adiantar nada, mas olha, o que é que eu estou fazendo para trazer pessoas para Cristo? Na verdade, Marta, para quem? O grande problema não é você. Você vai dizer, coisas que Jesus não se importa. Não, Jesus se importa. O problema não é o que está acontecendo, é a maneira como se trata dos problemas, né? Como você lida com as dificuldades, ok? Tem coisa realmente que é coisa de opinião. Aquilo que é de opinião, a gente tem que deixar. Minha opinião, eu tenho a minha, cada um tem a sua, não tem problema. Aquilo que é de princípio, aí nós temos que cuidar. Aquilo que é princípio tem que ser cuidado. Mas tem que ser cuidado no devido espírito, da maneira certa, não é? No momento certo, do jeito certo. Então, o que acontece hoje, muitas vezes acontece em muitos lugares, é a maneira como a pessoa trata do problema, né? Existe a dificuldade? Existe, todos nós temos. Mas a maneira como nós lidamos com essa dificuldade. Então, se você tem na igreja uma pessoa que tem um procedimento equivocado, às vezes até por falta de conhecimento, né, porque ela não recebeu toda a orientação que deveria, ou porque esqueceu, ou tem gente que é por relaxamento mesmo, mas você tem que ter a maneira de abordar, de conversar com a pessoa, de lidar com a situação, seja ela qual for. Né? Com amor, né, pastor? Exatamente, no devido espírito, não é? No devido espírito, sob a orientação do Espírito Santo, né? Para tentar ajudar a pessoa. Não é condenando a pessoa, criticando a pessoa, julgando a pessoa que você vai conseguir conduzi-la ao procedimento correto, né? É com oração, é com carinho, é com paciência, cada um no seu tempo, né? As pessoas têm o seu tempo para aprenderem as coisas, né? Trabalhar para fortalecer a fé. E outra coisa, irmãos, nós temos que trabalhar na base. Se uma pessoa ela está com um procedimento equivocado,
em relação a qualquer coisa das coisas espirituais, você tem que trabalhar. Qual é a base? É o relacionamento com Deus. Né? A Amém. base é o relacionamento com Deus. Então você tem que trabalhar na base. É oração, Bíblia, levar essa pessoa de volta para a palavra, de volta para Deus. E essa pessoa, tendo uma vida de comunhão, com certeza o Espírito Santo vai conduzi-la de volta a uma prática, né, correta dentro daquilo que Deus espera. Ok? Porque a pessoa fazer as coisas também só para agradar a liderança da igreja não resolve o problema. Não resolve, Né? não. Precisa ter convicção do que ela acredita. Né? Pastor Robson, rapidinho, só vou fazer um comentário para vocês verem como a coisa às vezes sai do controle, como Marta falou, coisas pequenas que as pessoas fazem disso um grande problema. Eu fui convidado para pegar uma igreja, não vou citar o nome da igreja, e a pessoa não me deixou, praticamente pediu para não pregar porque eu estava sem um paletó. Isso não faz sentido, gente. Eu falei, Isso é uma questão muito complicada. complicado, gente. Ó, deixa eu te Poxa. dizer. Ó, você tem duas dificuldades aí, viu? Essa questão de costumes, elas têm muita dificuldade. O pastor Luiz Nunes, ele quando ele dava aula para a gente, dizia assim: cuidado na sua igreja para o povo não fazer lei burra. Não está fazendo na igreja lei burra. O que é uma lei burra? Uma lei burra é uma lei que você faz, depois você vem tem que desobedecer. Você vai fazer, depois você vai ter que desobedecer. Então, aí estabelece lá, não pode pregar aqui nessa igreja, ninguém pode pregar sem paletó e gravata. Aí um dia chega uma autoridade da igreja, ele não trouxe paletó nem gravata. Aí você, ancião da igreja, tem um presidente da associação lá, e ele quer pregar. E aí você vai proibir o presidente da associação de pregar na sua igreja. Para ser coerente com o que foi votado, você tinha que proibir mesmo. Se você disse lá que ninguém prega sem paletó e gravata, nem o presidente da associação geral, Ted Wilson, se ele chegar na igreja, ele deveria pregar. Entendeu? Você diz, não, irmãos, aqui é o seguinte, o que vale para Chico, vale para Francisco. Mas aí o que é que acontece? Aí chega uma autoridade da igreja, aí você deixa pregar. Aí os irmãozinhos da igreja que estão lá vendo, dizem assim, oxê, não disse que não podia pregar aqui nessa igreja sem paletó nem gravata? E agora, porque é o presidente, ele pregou. E quer dizer que quando eu chego lá, eu não prego. Aí você cria uma confusão. Então, não existe mandamento, não existe um princípio, não existe nada na Bíblia que diga que você tem que pregar de paletó e gravata. Não faz sentido nenhum isso. Então, aí é uma lei burra. Aí cria um problema desnecessário na igreja. Aí você cria um problema desnecessariamente. É um tiro no pé, como diz Então, são Márcio. essas coisinhas que o diabo bota para criar confusão, irmão, para criar problema, para dificultar o trabalho. Então, nós temos que ter sabedoria e bom senso. A Bíblia tem que ter bom senso. Bom senso. Para pensar. Tem fundamento bíblico? Se não tem, irmão, não é princípio, não é lei. Não inventa. Então, isso é opinião, isso é opinião. Conte para nós. Tem que ter cuidado. Oi, Marta. Oi? Como é que ele saiu dessa? Como é que você saiu dessa? Arrumou um paletó e arrumaram um paletó lá feio, claro, fedido, óbvio, enorme. Mas eles fizeram certo, certo. Se tem uma lei, agora depois tem que reestudar essa lei, essa norma da igreja, não é uma lei bíblica, é a norma da igreja. Estuda-se essa norma e acaba com esse negócio, que está errado. Está errado, é verdade. Pastor, partindo para o final aqui... Pronto, eu ia partir, porque aqui tem uma coisa mais importante, irmão. Não pegou no passo mais importante. Exatamente. A liberdade... Não é? Em Cristo. E Paulo chama a atenção de que nós não podemos fazer uso da liberdade para dar ocasião à carne. Isso. Olha, o que é isso? É aquela graça barata que o povo prega muitas vezes por aí. Ah, não, eu agora, né, fui salvo pela graça, o que eu faço não é mais importante. Quem foi que disse? Essa liberdade graça, ela não é uma licença para pecar em paz, né? Não é licença para pecar. A graça de Deus não é licença para pregar. Para pecar. Entendeu? Aqui diz que não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediantes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vocês se mordem, se devoram, né, vão ser todos destruídos. É o que Paulo diz aqui. E agora, aqui nessa última parte, que fala sobre as obras do Espírito, as obras da carne, o fruto do Espírito,
deixa bastante claro de novo aquilo que ele falou lá em Efésios. Paulo diz que se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Ou seja, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo jamais transgredirá a lei. O verso 18 aí, né, pastor? Bem claro. Se você é dirigido pelo Espírito Santo, você vai viver em obediência à palavra de Deus. Você vai ser um crente obediente. Você vai fazer a vontade do Senhor. Você é dirigido pelo Espírito do Senhor. Tá certo? Ele diz que a carne milita contra o Espírito. Essa carne que ele fala aqui é o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, né? É a natureza pecaminosa com tendência para o pecado, aquela que nós nascemos com ela, que está dentro de nós, sendo mortificada, mas ainda está aí. E está viva. E se você alimentar, ela toma de novo o poder. Mas quando você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, você subjugou esse eu, essa natureza pecaminosa, ao Espírito Santo. E ela está sendo controlada pelo Espírito. E quando você vive uma vida de comunhão com Deus, orando, estudando a Bíblia, comungando, adorando, então você vai mortificando essa natureza, porque ela não está sendo alimentada. Você parou de assistir filme pornográfico, parou de pecar, parou de fazer um bocado de coisa que fazia errada, que alimentava essa natureza pecaminosa, e agora está alimentando a natureza espiritual que Jesus implantou no seu coração. Não é? Você agora é uma nova criatura, então essa nova natureza, essa natureza espiritual, ela tá no controle. Mas o pastor Edson costuma dizer que toda vez que você dorme, a natureza pecaminosa acorda de novo. E todo dia de manhã você tem que subjugá-la e dar o controle ao Espírito Santo, para que a sua vida seja conduzida de acordo com o Espírito e não com a carne, ok? Então é assim que acontece. Mas elas são opostas, ele está dizendo aqui, né? O Espírito e a carne são opostos. Um não quer a coisa que o outro quer. E é verdade. Né? Paulo disse, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. De forma que o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo por essa natureza. Não é? Então, a carne, ela milita contra o Espírito. Por isso que Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é? Por quê? Porque eles não estão sujeitos à lei de Deus. E nem verdade pode estar, porque não aceitam as coisas de Deus. Não é? Os que estão na carne não agradam a Deus. Mas aí, o que é que ele diz? Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais sob essa lei, né? Condenados pela lei, tá certo? E aí ele vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas, e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, pecado sexual. Onde é que está isso na lei? Não adulterarás. Não está lá? Dizendo, isso aqui não é a lei de Deus? É. Aí ele diz aqui, o que é mais? Idolatria, feitiçaria, olha aí, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Tudo está na lei. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Ele está falando o quê? Das obras da carne. Aquilo que a carne quer levar você a fazer. Tá certo? E o que? Existe lei contra essas coisas aqui? Sim ou não? Existe lei contra essas coisas? Existe. Sim. Lógico Aí Paulo que diz existe. assim, a respeito, olha, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aquilo que você pratica tem importância, sim. Você não pode usar da graça de Deus para poder praticar essas coisas e achar que mesmo assim você continua salvo no reino. Não. Aqui diz que aqueles que praticam estas coisas não terão lugar, não entrarão no reino de Deus. Aí ele fala agora do fruto do Espírito, não é? E ele diz assim, mas o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da presença do Espírito Santo no coração do homem, na vida do homem é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Não é proibido. Não é? Mas as outras coisas, sim, há lei contra elas. Deus estabeleceu já. Não faça essas coisas. Não é? E os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha, que é interessante. Se eles crucificaram a carne
com suas paixões e concupiscências, isso quer dizer que estas coisas na vida do homem que é guiado pelo Espírito Santo, elas morreram. Porque quem foi crucificado morreu. Não é assim? E quando foi que nós crucificamos estas coisas? Quando nós aceitamos Jesus Cristo. Porque na cruz, Jesus levou os nossos pecados. Né? Nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos para o pecado. Para estas coisas nós morremos. Tá certo? E agora nós andamos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo está chamando a atenção. Nós somos pessoas que devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vive em harmonia com a vontade de Deus, que está expressa em sua lei, em todos os seus ensinos, né? Em todos os princípios que o Senhor nos transmitiu. Aí você vai estar em harmonia com Deus, ok? Você foi salvo pela graça para andar em novidade de vida, não fazendo mais aquilo que você queria, não cumprindo os desejos da sua carne, mas agora sendo guiado pelo Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo uma vida em santidade, longe do pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Nunca se esqueça disso. Pecado é a transgressão da lei. De que lei? Da lei de Deus. Ora, se não existe lei, então também não existe pecado. Paulo também vai dizer isso. Não é? Então, aqui estamos, ok? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Né? E cheios do Espírito Santo, nós vamos ver uma vida santa. Amém. Cumprindo a vontade de Deus, manifestando em nossa vida o fruto do Espírito Santo, tendo paciência com os pecados dos outros e buscando de Deus poder para que os nossos pecados perdoados não voltem. Né? Viver uma vida de santidade, fazendo Amém. aquilo que agrada ao Senhor. Pastor, eu tenho uma dúvida, pastor. Eu queria aproveitar esse pouquinho de tempo que temos o resto. O senhor, talvez essa dúvida minha seja, talvez, de muitos que aqui estejam, e daqueles que vão ouvir futuramente essa mensagem. Vejam, quando a Bíblia fala aqui do fruto da carne, ela está no plural. Mas quando fala do fruto do Espírito, e são citados aqui vários, ela está no singular, pastor. Qual é a diferença? As obras da carne, né? Isso. As obras da carne, o fruto do Espírito. Porque os frutos do Espírito são, aqui não são citados muito, né? O fruto do Espírito. O fruto. É porque o que é o fruto do Espírito? É o resultado da presença do Espírito na sua vida. Ou seja, o fruto, é aquilo que o Espírito produz em você. Não é você que faz, mas é o Espírito Santo que faz. Né? É o resultado da presença do Espírito na sua vida. Se o Espírito está aí no seu coração, está na sua vida, o fruto vai aparecer. E esse fruto é dividido em partes, não é? Nós sempre usamos o exemplo da laranja, né? Como se fossem vários gomos, não é? Do mesmo fruto. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, tudo isso está junto ali. Ok. Muito bem. Esse homem é uma potência. Louvado seja Deus por isso, viu? Pastor Rossi, para a gente fechar, para fecharmos essa parte aqui, no versículo 26, Paulo diz assim: não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, ter inveja uns dos outros. Vangloriar, pastor? Será que... O que Marta falou aí, de que acontece na igreja, muitas vezes acontece por isso, porque a pessoa ela se acha mais santa do que a outra. Né? Exatamente. Ela acha que ela faz a coisa, porque eu faço certo e o outro que faz errado, eu vou pichar de capar. Então, Paulo está chamando a atenção, tenha cuidado. Isso. Tenha cuidado. Lembre de uma coisa, irmãos, as manifestações das bênçãos na sua vida são fruto do Espírito, não do seu esforço. Então não tem nenhum mérito para você, nenhuma glória para você, toda a glória é para Deus. É Deus Amém. Que está fazendo em nós a mudança, não somos nós. Eu não mereço nada por isso. Não é nenhum mérito. Irmão, Paulo diz que nós somos, se você só faz aquilo que é obrigado a fazer, né, aquilo que é sua obrigação, é o medíocre. Então veja. Você está fazendo o que tem que fazer, amigo. Que mérito tem nisso? Nenhum. E, na verdade, você nem está fazendo. Nessa parte aqui espiritual, não é você que faz, não. Quem faz é Deus. Né? É verdade. Então é obra de Deus. Você tem que se gloriar de quê?
Vai fazer como fariseu? Senhor, te dou graça porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, jejum 3 vezes por semana, devolvo o dízimo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Jesus disse, esse aí voltou do mesmo jeito que veio. E orava de si para si mesmo. Não estava falando com Deus, não, ele estava falando com ele mesmo, se exaltando. Né? Ele veio vazio e voltou oco. Valeu, então, pastor. tenha cuidado. Tenha muito cuidado, irmãos, porque isso é um problema mesmo muito sério. Tem pessoas que se acham, porque é líder de igreja, se acham mais conhecedores, mais inteligentes, mais sábios. Não é nada. Não se vanglorie, não, porque você não é nada. Se você tem essa capacidade de, com sabedoria, de ministrar a igreja de Deus, como o próprio Paulo fala, né? Parabéns, louvado seja Deus, mas isso não é mérito seu. Não existe isso. É o Espírito Santo que nos capacita. E nós Se vamos você dizer, só se compara com seus irmãos, está perdido. é A verdade. comparação é com Jesus. É com Cristo, é verdade, é verdade. Ontem, no nosso encontro, pastor, nós estamos fazendo um evangelismo, eu amo fazer evangelismo, nós estamos fazendo 15 noites, uma senhorinha, ela foi convidada, e eu perguntei, o que motivou a senhora a vir aqui essa noite? Ela fez, foi o Espírito de Deus que disse que era para eu vir. Eu disse, eu Amém. creio, eu Glória a acredito que Deus. foi. Pronto, E glória a muito Deus. empolgadinha, ela não sabe ler, mas ela fica atenta, pastor, assim, ó, sabe aquelas pessoas que estão sedenta, curiosa. Eu fiquei impressionado com ela. Ela tem um nome Louvado difícil, seja né? Deus. O nome dela é bem difícil. Eu falei, a senhora não tem um apelido, não? Ela fez, pode me chamar de fulana, porque o nome dela é difícil de pronunciar. Mas vamos lá, vamos encerrar. Eu quero convidar você para cantar comigo essa linda canção que fala justamente que só em Cristo é que nós podemos encontrar tudo o que precisamos. Somente em Cristo. É o que nós vamos cantar encerrando e retornaremos com a oração final. Vamos louvar o nosso Deus cantando essa linda canção. Lembre-se, somente em Cristo que nós conseguiremos vencer. Vamos louvar o Senhor. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Meu Jesus.
alma se fartará só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Só nele, queridos, nós encontramos força, alívio, conforto e esperança. Só em Jesus o nosso coração se alegra. Só em Cristo nós encontraremos a vida eterna. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que nos ama cuidará de cada um de nós. Meu querido pastor Robson, mais uma vez agradecemos por nos trazer esclarecimento, como sempre, um instrumento nas mãos do Espírito Santo para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado, pastor Robson. E encerre a nossa jornada de hoje com oração amiga. Eu não ouvi você falar, Mário. Você... A oração? Isso, querido. Agradecemos a sua, mais uma vez, por ter nos trazido esclarecimento, ter nos ajudado a crescer na graça, no conhecimento. Tamo junto. O senhor tem sido um baluarte aqui nesse grupo, pastor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, bondoso Pai, que bom estarmos juntos aqui nesta madrugada para nos deliciar com a Tua palavra. Como sempre temos orado para que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. E o Espírito Santo na nossa vida produz esse fruto maravilhoso: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E que assim nós possamos revelar, né? Lembrando que a primeira parte do fruto é sempre o amor. Com amor, nós possamos lidar com os nossos irmãos, com a tua igreja, com aqueles que falham, com a nossa liderança, que muitas vezes também falha. Nós também falhamos, todos somos pecadores e muitas vezes somos tentados e caímos e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Oramos por teu perdão, por tua graça e misericórdia na vida de todos nós, para que nos dê paciência, né? É fruto do Espírito, para lidar com essas dificuldades. Que o teu santo e bom Espírito continue conduzindo a nossa vida. E uma vez guiados pelo Espírito, andando no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne, mas exaltaremos e glorificaremos o nome do Senhor Jesus. Portanto, Pai querido, mais uma vez oramos, batiza-nos com teu Espírito e capacita-nos a testemunhar de ti, nos preparando e preparando outras pessoas para o reino eterno. Dá-nos um dia de paz. Uma nova semana de trabalhos está começando, que o teu bom Espírito nos guie e que onde quer que formos, o que quer que façamos, possamos sempre lembrar que devemos viver e fazer todas as coisas para a glória e louvor do teu nome. Fica conosco e usa-nos a despeito de nós mesmos para esta glória, para este louvor. Nos colocamos em tuas mãos, orando por essas bênçãos, confiando nos méritos de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. 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 Ótimo dia para vocês. Fiquem na paz e na graça do nosso Deus. A gente se encontra na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço. Que a paz e a graça do nosso Deus repouse sobre todos vocês.